Agradecemos a todos os presentes e comunicamos que esse evento está sendo gravado. Agradecemos os inscritos. Nós, alunos do programa de pós-graduação em Ciências Naturais, que é coordenado pelo professor doutor Sérgio Luiz Carlos, temos no nosso programa as linhas de pesquisas de bioorgânica e orgânica, ciências ambientais, ensino de ciências, ciências, tecnologias e materiais. O programa de pós-graduação em Ciências Naturais é interdisciplinar, com as linhas de Química, Física, Biologia, Educação, Agronomia e Matemática. Essas informações estão disponíveis na página do programa. Participa hoje com a gente convidada a Nilza Franco Portela, que é geógrafa da Universidade de Cruz Alta, cientista política, mestre em Planejamento Regional da Universidade Cândido Mendes, e assessora técnica da ITEP na Universidade Estadual do Norte Fluminense. E também a Simone Gonçalves, que participa do Fórum de Economia Solidária como coordenadora de segmento de gastronomia e comercialização, e é secretária executiva do Fórum, também empreendedora no segmento de doces. A dinâmica Nilza vai falar primeiro, e a gente já fez as apresentações para não ter que interromper e já seguir uma linha mais fácil. A nossa apresentação foi bem... Nilza, eu vou desligar minha câmera, mas estaremos aqui disponível, tá? Obrigada. É uma alegria, né, poder participar. Eu sou... Como é que é? Eu sou gaúcha de nascimento, né? Então, portanto, eu sou bairrista. Evidentemente que todas as coisas que a universidade, que a minha universidade faz ou me chama para participar, eu faço sempre com muita alegria e muita responsabilidade também, que eu acho isso uma coisa muito interessante. Eu vou fazer um compartilhamento, resolvi, eu ia só falar, mas durante o dia de ontem e hoje eu fiquei incomodada, assim, deixa eu fazer alguma coisa, porque, na verdade, eu ganhei um desafio, né? Então, não é necessariamente uma fala qualquer. Eu fui desafiada, né? E que desafio é esse? Nosso amigo chamou para a gente falar sobre a Agenda 2030, que eu acho que é uma das grandes temáticas, né, pelo que eu entendi, e Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, e quais seriam as possibilidades da economia solidária no cumprimento dessas metas. Na verdade, a gente pensa muito pouco, a gente tem que voltar para dentro do tema, né? E foi mais ou menos isso que eu fiz desde que ele me convidou, pensando de que forma nós podemos avançar, fazer um ensaio sobre essa reflexão. Porque a gente costuma discutir economia solidária colocando alguns pontos, mas a gente não traça necessariamente esses pontos que ele coloca. Se nós temos uma proposta mundial de responsabilidade da maioria dos governos e, portanto, de muitas nações, povos, nações, né, nós devíamos refletir em cima dessa proposta de forma, assim, de repente, mais seguida, né? Então, o meu desafio seria olhar para a questão da erradicação da pobreza, né? Reduzir as desigualdades sociais, fome, miséria e agricultura sustentável. Ele me deu três objetivos, né? E na hora de olhar, eu percebi que eu vou trabalhar com muito mais do que isso, no sentido mais conceitual e de possibilidade, não de comparativo. Não vou fazer comparativo entre aquilo que nós fizemos hoje com esses objetivos, mas vai ser bacana a gente ver o que a gente pode fazer ao longo dessa conversa, né?
Eu vou começar inicialmente apresentando muito rapidamente a questão da incubadora, porque é o programa do qual nós pertencemos, e é a partir desse programa institucional que a gente fala com a comunidade, e é que nós estamos também falando com vocês agora, né? Então, esse programa, ele é um programa ligado à Pró-Reitoria de Extensão. Ele é o único programa institucional aprovado, porque depois nós temos um segundo programa, pelo menos conhecido meu, que é o próprio programa Universidade Aberta, que também é um programa institucional da universidade, né? Ele teve 2 anos de articulação e sensibilização interna e externa. Só para vocês terem uma ideia, foi necessário esse tempo para poder o programa nascer com algumas terminologias interessantes. Primeiro, é de conhecimento da grande maioria das pessoas que lidam com esse tema cooperativismo, economia solidária, que nós temos aí uma referência muito grande nas chamadas ITCPs, que seriam as incubadoras tecnológicas de cooperativismo popular, que nasce lá por volta de 1985, que as universidades vêm fomentando. Quando chegou dentro da universidade, a palavra cooperativismo teve uma dificuldade muito grande de ser estabelecida nesse território. Esse território ele tem um problema muito grande de confiança e de experiências não muito legais nessa construção cooperativista, né? Então, aqui não trata de falar os motivos, mas nós percebemos que nós precisávamos, para ter uma incubadora nesse território, a gente precisava se ligar a algo muito mais amplo, que não fosse necessariamente a palavra cooperativa ou cooperativismo. Então, nós trabalhamos com essa questão dos empreendimentos populares na época e nos ligamos, num segundo momento, à questão de construir conceitos de economia solidária para dentro do território. Hoje, a incubadora se liga a 4 professores, né? Na verdade, 5, porque... Não, 4 professores, porque um deles tem 2 projetos. A gente tem uma média de 16 bolsistas de extensão e mais alguns da universidade aberta e extensão universitária. A gente trabalha também com a questão de apoio à replicação de tecnologias sociais em parceria com outros companheiros da universidade e agroecologia. A história da ITEP, ela está muito embasada no seu nascedouro, assim, com a metodologia do ITCP-COP da Universidade do Rio de Janeiro. Depois de algum tempo, nós já percebemos o que funcionava e aquilo que não funcionava. E acabamos abandonando algumas questões aí, certo? Mas a gente tem hoje, nesse momento, fora as redes, a incubação de cooperativa e rede de agroecologia, nós temos 163 coletivos, empreendimentos coletivos em formação, que recebem curatela, assessoria, que a gente chama berçário de empreendimento, certo? Todo empreendimento, para entrar para dentro da incubadora, tem que se ligar diretamente ao movimento de economia solidária, porque foi uma das estratégias que o programa tirou para poder discutir melhor essa questão da autogestão, que é a base da organização dos empreendimentos de economia solidária, certo? Então, assim, só um micro histórico, só para a gente não cair diretamente na temática, é dizer que esse trabalho por dentro da ITEP, ele tem um histórico bastante interessante, e, na verdade, a incubadora ela vai praticamente ser responsável, não é responsável, acho que eu usaria assim, vai ser uma referência na questão do trabalho com economia solidária, inclusive em termos de conceito, né?
Num primeiro momento, a incubadora, ela confundia bastante, inclusive os próprios pesquisadores, quando a gente conversava, dizia que esse tema era um tema para assistência comunitária, assistência social. A concepção dessa economia solidária, num primeiro momento, por dentro da incubadora, era de que ela não era empreendimento, ou não se tratava de trabalho e renda. Então, aí tem um negócio bem interessante. Eu gostaria, assim, de trabalhar rapidamente com um conceito bem amplo, que a gente vai encontrar no mundo todo, e isso vai aparecer bastante nas referências bibliográficas, nas pesquisas de vários pesquisadores, tanto da Europa como da Ásia, que já tem um estudo bacana na Índia, a países africanos já estudam, da América Latina nós também temos, na América do Norte também nós discutimos, existe algumas referências em termos de conceito, e eu trago algumas delas que vocês poderão estar trabalhando, e vai aparecer, inclusive, hoje, essa conceituação que a ONU traz, né, que é de economia social e solidária. Mas a gente vai conhecer em vários locais, só como economia solidária, outros como economia social, outros economia social e economia solidária, socioeconomia solidária, economia humanista, economia popular e solidária, que é o que nós trabalhamos muito mais aqui no Brasil, né? E aqui no nosso trabalho a gente procura reforçar essa questão da construção popular de base local, economia de proximidade, economia de comunhão, inclusive a economia solidária, ela se aproxima bastante em termos conceituais com a questão da economia de Francisco, né, que o Papa largou nessa organização, uma organização praticamente para todos nos territórios onde a Igreja Católica trabalha. No Brasil, vem cunhado como economia de Francisco e Clara. Bioeconomia, justamente por ela ser uma economia ligada à preservação, né? Porque ela trabalha com uma escala diferente. A economia solidária é capaz de criar escala, mas numa escala de preservação, que, inclusive, na questão da pequena propriedade, nós podemos ver isso num dado momento aí, vou deixar para a gente debater depois. Então, dentro dessa visão ampla, em termos de conceitual, essa economia tem emergido como prática de relações econômicas e sociais que, de imediato, importante, que de imediato propiciam a sobrevivência e a melhora da qualidade de vida de milhões de pessoas em diferentes partes do mundo. Então, esse conceito, essa visão mais global, mais universal, ela traz essa característica. São práticas econômicas, mas elas vêm com práticas econômicas e social, mas que elas atuam imediatamente, elas criam um impacto em relação à sobrevivência, certo? E aí depois a gente pode estar trabalhando melhor as características. Eu sempre falo assim, eu cunhei uma expressão que é muito minha, eu digo, economia solidária nasce, brota no território. Se nós não entender que essa economia, que esse modelo econômico está no território e nós precisamos apenas organizar, gerenciar essa capacidade, nós não vamos entender, vamos deixar passar, certo? Aí, num dado momento, vocês até podem resgatar esse conceito comigo, que eu explico melhor em termos de ideia, posso desenvolver melhor essa questão. Aí nós vamos ver que, se nós temos essa visão mais global, nós também vamos ter na América Latina algumas coisas mais específicas, né? Que seria, nós queremos colocar nessa discussão da economia solidária, nós queremos ser um contraponto à economia hegemônica, nós queremos dizer que nós queremos, de fato, superar um modelo econômico capitalista que eu tenho uma série de questões, e não sou eu, mas principalmente quem lida com movimentos sociais, trabalha com questão de direitos e preservação, sabe
como que ela atua, né? Uma outra coisa que a gente, aqui na América Latina, no Brasil, a gente traz muito, que é uma forma de organizar o trabalho. E a gente quer dizer assim, sem patrão, nem empregado. Nós queremos trabalhar com a conceituação de trabalho e renda. De que forma nós podemos centrar essa economia no trabalho e no trabalhador. Trabalho coletivo e autogestionário é uma das características. Se não houver isso, não é economia solidária, né? Porque dentro desse modelo hegemônico capitalista, a gente sabe, é individualismo, é a questão do patrão, é a questão que o trabalho vira a mais-valia, ou é a questão do lucro, né? E aí não tem compromisso com a pessoa, com as pessoas, com a vida, nem com o meio ambiente, porque tudo transforma, ela passa a ser, todas as coisas que aí estão passam a ser, na verdade, uma questão de apenas econômica, né? Ela não entra outros fatores ou outras questões como prioridades, como questões fundamentais. Se não trabalha com lucro, mais-valia, não é bom. Não. Para dentro da economia solidária, nós vamos trabalhar com outras conceituações, com outra visão desse modelo econômico, né? Dentro desse modelo econômico, é possível a gente dizer que pode haver igualdade entre homens e mulheres, porque se você firma no modelo onde o trabalho e o trabalhador, por si só, eles se colocam nesse modelo econômico, evidente que por si só você já cria as possibilidades tanto de acesso como de valorizar isso tudo na questão do equilíbrio, ou eu diria assim, na livre adesão de homens e mulheres para pertencer a esse modo de produção, ou a esse modelo econômico, que também está uma discussão entre o modo de produção, modelo econômico, como que a gente pode estar conceitualizando isso. Respeito à diversidade, e aí para você falar em diversidade, você tem que falar em raça, orientação sexual, a questão de pessoas, a questão geracional, né, que são as gerações, idosos, cabe todos dentro dessa questão da diversidade, né? E aí a gente podia levantar outros tipos de exemplos aqui, além desses que a gente levantou. É direito e é dever de todos a construção do bem viver, ou seja, você não fica à mercê dos donos dos modos de produção, de bancos e de governo. Nesse novo modelo econômico, o bem viver cabe a todas as entidades, a todos os trabalhadores, a todos os envolvidos com essa construção. E ela é basicamente uma das coisas que vai aparecer bastante na discussão que se faz na ONU e nos organismos internacionais, em relação, inclusive, aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que essa é uma economia local. Você tem que estar ligado na questão do território e da territorialidade, né? Então, essa visão, eu diria que é uma visão bem latino-americano, ela tem floreios, ela tem paixão, ela tem, né, bem característica da nossa construção histórica em relação a muitas coisas, né? E aí eu vou trazer assim duas questões importantes, que eu considero importantes. A primeira é uma expressão do Boaventura Santos, que quando da participação dele no Fórum Social Mundial, porque a economia solidária ela foi organizada a partir do primeiro Fórum Social Mundial em 2001, que eu também tem toda uma trajetória aí que a gente pode estar discutindo, né, mas que levaria muito tempo. Então, eu peguei essa expressão do Boaventura Santos para poder expressar, né, num dado momento que ele fala, isso foi em 2013,
eu devia ter colocado ali direitinho, que ele diz assim, ó, o Fórum Social Mundial é um dos pilares do movimento global que, há cerca de 12 anos atrás, isso então é uma fala dele de 2013, começou a questionar a globalização neoliberal, a qual, nessa altura, emergia como expressão do triunfo histórico do capitalismo, com a pretensão de prever o futuro de todas as sociedades do mundo. Processo, então, o que o Fórum Social Mundial, na verdade, traz? Ele traz fortemente um processo popular anti-globalização. E ele vai se dar ao longo do tempo, e historicamente, vocês vão perceber, quem quiser estudar o papel do Fórum Social Mundial nessa discussão sobre novas economias, ou especialmente a questão da economia social e solidária, ou economia solidária para a gente, certo? Que papel ele teve nesse processo. Aí uma outra que eu trago também, que Paul Singer, por exemplo, ele é o nosso baluarte e referência da economia solidária no Brasil, né? Então, ele diz que a economia solidária foi inventada como uma reação aos efeitos negativos no início da Revolução Industrial. Aí ele faz essa menção ao cooperativismo, que nasce lá justamente com a Revolução Industrial, nasce a possibilidade e os exemplos do cooperativismo, certo? Como uma possibilidade de manter renda e inserir pessoas desempregadas e na miséria. Então, e ela vai se dar na avaliação desse pensador, ele sempre vai relacionar a expansão da economia solidária ou a retração da economia solidária em função da massificação da miséria e do desemprego em vários territórios, né? Então, isso é só para a gente pensar de forma bastante aberta antes de afunilar, de repente, mais no final, essa discussão. Quando passar muitos minutos, se você achar que está muito longo, você pode falar comigo. Eu vou dar uma apressada para a gente ter tempo de debate. Tranquilo. Pela natureza da economia solidária construída dentro da América Latina, nós temos algumas concepções muito interessantes, que é a natureza transversal e intersetorial da economia. Ela é transversal porque, quando se trata de produzir, de trabalho, de renda e de estar inserido em processos de dignidade de vida, você está falando em vários setores econômicos. Então, você não pode dizer que a economia solidária ela tem que ser criada um setor econômico para abrigar esses trabalhadores. Não. Eles já estão no território, eles já fazem o seu trabalho. Agora, você precisa ver de que forma você pode organizar com essa visão transversal e intersetorial. E aí nós vamos ver que essa economia ela pode estar num conjunto de política pública, né? Na agricultura, na educação, no trabalho e renda. Nós falamos em pesca, nós falamos em diversidade. Hoje nós trabalhamos aqui, queremos trabalhar com a questão de gênero, queremos trabalhar com igualdade racial, queremos trabalhar com pesca, nós queremos trabalhar com todos os setores econômicos, desde que eles consigam entender o tipo de organização que a gente propõe para a economia solidária, certo? Estratégias de dinamização socioeconômica e organizativa em programas estratégicos. Eles precisam organizar-se e articular essas ações de governo nos territórios. Por exemplo, de que forma nós podemos erradicar a fome? Como que nós podemos fazer uma proteção étnico de povos, de comunidades tradicionais? Como que a gente pode garantir segurança pública e com cidadania com essa visão a partir de programas estratégicos, com esse olhar socioeconômico, né? Como que a gente organiza isso? Então, a economia solidária é para muito além daquilo que aparece e que nos deixam fazer. Isso é uma coisa importante, né?
A economia solidária também aparece aqui como um instrumento para consolidar uma matriz de desenvolvimento territorial sustentável. Ela alia crescimento, cidadania, trabalho, com participação e organização social. Então, isso são características bastante básicas. E dentro desse conjunto de coisas, nós podemos dizer, então, que a economia solidária, ela trabalha em várias dimensões, mas tem 3 dimensões que ela é poderosa, que é a dimensão econômica, que é o jeito de fazer a atividade econômica, de produzir, de comercializar, de vender, de organizar finanças, de ver de que forma há um consumo consciente, certo? Então, nós vamos trabalhar dentro dessa dimensão econômica. Nós vamos trabalhar na questão cultural, o jeito de fazer, o jeito de se relacionar, certo? De que forma o que se constrói dentro desses processos, como que a gente vai trazendo para a gente valores importantíssimos de preservação, de respeito à vida, de igualdade, de cooperação. Então, nós vamos mudar culturalmente, porque nós vamos criar novos valores e que nós vamos ter que traduzir isso em instrumentos legais. As leis vão começar a aparecer já se voltando para esse novo jeito de relação econômica, né? E a questão política, então, ele tem essa dimensão política, porque ele é um movimento social que luta por mudanças na sociedade. É uma forma interessante de você olhar as empresas, de você olhar a ocupação da terra, de você ver como que isso tudo poderia estar associado a novos valores, certo? E esses valores, basicamente, eles estariam ligados à solidariedade, à democracia, à preservação e a direitos humanos. Então, essas 3 dimensões da economia solidária, elas precisam estar não só dentro do movimento social, mas ela precisa também estar dentro das políticas públicas, né? E aí vem o desafio agora. Então, esse é o desafio, que é um desafio que é mais difícil para mim. Mas eu fui buscar e eu peguei 2 trabalhos, e um deles eu vou dar como referência, que é de José Alberto Pitacas, do Centro de Estudo de Economia Pública e Social de Portugal, certo? Primeiro dizer que nós tínhamos 15 anos para realizar esses 17 objetivos. Desses, são 160 metas, né? E um dos mais ambiciosos, que para mim é um dos mais ambiciosos, é a erradicação da pobreza, porque a partir do momento que você fizer acabar ou diminuir ou equivaler esse termo, você vai mexer também com a questão da fome, porque a fome está ligada à pobreza, né? Então, eu fiz esse destaque aqui, é um destaque meu pessoal, não é um destaque do autor, certo? Ele trabalha dentro dessa agenda com os objetivos voltados em pilares. Ele diz assim, essa agenda ela tem pilares, você precisa entender. Então, os objetivos é pegar pessoas, né? E aí ele diz, eliminar a pobreza e a fome sob todas as suas formas e dimensões, que vai estar do objetivo de 1 a 5, pobreza, fome, saúde, educação e gênero, que é justamente o que você já larga para dentro da questão desse novo modelo econômico, né? No 80% da economia solidária, ele está dentro da questão de gênero, mulher, né? E dentro desse grupo de mulheres, nós temos praticamente 50-50 entre brancos e mulheres brancas e mulheres negras. Então, por si só, já há um ambiente favorável à questão da igualdade, né? A prosperidade que você vai encontrar lá nos objetivos 7, de 7 a 11, que vai trabalhar com energia, trabalho e crescimento, infraestrutura, desigualdade de cidades. Você vai trabalhar planetas, né? O planeta em si, que está dentro do 6, 12, de 12 a 15, né?
água, saneamento, modo de consumo e produção, que também entra, o modo de consumo e produção está muito ligado com a questão da economia solidária. E aí, esses outros dois, que seria paz e parcerias, que, para nós, a parceria, ela passa a ser muito estratégica também para o desenvolvimento de sustentabilidade. Então, dentro desse conjunto de coisas, eu quero dizer que é difícil pegar esses três objetivos que você nos deu como desafio, Marco, porque eu acredito que, em termos de agenda propriamente dito, nós podemos ir para muito mais. Por quê? Primeiro, porque dentro desses objetivos do desenvolvimento, procura uma das coisas que é possível ver, que a gente busca muita questão de valores e princípios, e as características estão muito ligadas aos empreendimentos de economia solidária ou economia social e solidária, desculpe aqui, ESS, certo? E constitui um aspecto-chave para o êxito da concretização desses objetivos. Por quê? Porque o envolvimento tem que se dar necessariamente a partir dos agrupamentos humanos, certo? Dos agentes econômicos e a existência desse capital social. Eles trabalham muito com a visão do capital social. A gente nem tem trabalhado muito com isso, a gente fala em empoderamento do trabalho e do trabalhador, mas para eles, capital social é um conjunto de expertises e conhecimentos tecnológicos na mão das pessoas nos territórios, né? Então, dentro desse sentido, esse autor diz que isso a economia solidária traz para os territórios, ok? Uma outra questão que ele trabalha também, que a implementação exige a participação dos territórios e das respectivas populações, através de política e de estratégia de desenvolvimento local, colocando as prioridades, as necessidades de uso de recursos do território e das populações no centro desse desenvolvimento. Quem poderá fazer isso? Somente, pela visão do autor, o modelo econômico solidário. Então, de como que você vai pegar tudo que tem no território, como que você vai congregar tudo isso e fazer com que esses objetivos, de fato, se concretizem. E aí eu volto lá na ideia da questão que nós trabalhamos aqui com a territorialidade. Desenvolvimento local e territorialidade. O território é importante e a territorialidade também, que é ação de pertencimento, é pertencer a um projeto local, né? É pertencer a entender aquele território. Então, isso, esse estudo, ele traz com bastante clareza também, que a gente pode linkar, então, a questão da economia solidária, né? Essa economia solidária, dentro desses objetivos, traz a questão da adesão livre, aberta e voluntária, controle democrático, autogestão, tudo aquilo que nós temos trabalhado, e trabalhei naquele primeiro momento em termos de conceitos que a gente usa no território latino-americano. Então, é quando a gente consegue fazer essa combinação de interesse de membros do território para mais focado, mas que também pegue e atenda o coletivo naquele território, né? Como que você trabalha, por exemplo, na área da agricultura, como que você faz programas estratégicos de desenvolvimento local sem precisar destruir aquilo que já está em andamento. Vamos imaginar que tem aí 200 hectares de lavoura de cana. Você não precisa tirar do território outros tipos de ações, mas você tem que, as pessoas que vêm para o processo, elas têm que saber que estão chegando. Elas têm que entender a dimensão desse modelo econômico.
Elas têm que entender que, a partir dali, elas vão fazer parte de um novo conjunto de ações econômicas no território e vão ter compromisso, tem que ter responsabilidade. E essa solidariedade, ela não é uma solidariedade que nós costumamos doar, ela é uma solidariedade financeira, responsabilidade com as questões econômicas, as questões de relações sociais e humanas e ambientais que estão postas nessa ação, né? E aí ele também trabalha a importância da gestão autônoma, independente das políticas públicas. Traz de novo aquilo que a gente fala, né, que é a territorialidade, então ele vem confirmando que essa economia solidária ela tem muito a ver com a questão dos objetivos traçados, com metas e resultados que eles querem monitorar. Uma outra coisa que eu acho assim, muito interessante é essa questão da transversalidade, a interconectividade também dentro desses objetivos e metas da ONU. E que a gente pode tranquilamente se apropriar para dentro desse modelo econômico do qual nós estamos nos sustentando, né? Eu sei que está passando muito rapidamente e eu quero voltar aqui para alguns slides, voltando lá para aquele conjunto que eu trago lá de conceitos da economia solidária. Mas um conceito desse autor que estuda todo o movimento da ONU e as suas filiadas e parceiras internacionais, que eles trabalham muito com a questão da inovação social. A inovação social dentro desse contexto de concepção de ações coletivas, porque não é fácil trabalhar na dimensão da economia solidária, certo? Eu vou dar uma passadinha para a gente poder... Deixa eu ver quantos slides... nós temos mais esses 2 slides aqui, e aí eu quero abrir para a gente poder discutir. Essa economia social e solidária é uma criação de pessoas concretas, né? Isso eu estou trabalhando já com essa visão do desenvolvimento, com os objetivos de desenvolvimento social, tá, gente? Então, ela é uma economia voltada para pessoas concretas, que procuram encontrar soluções concretas para seus problemas. E ela volta de novo para dentro do território. E aí ele explica que dentro dessa concepção de sustentabilidade dos territórios, nós vamos poder ter o objetivo 6, 7, 9, 11, 14 e 15, depois o 12 e o 13, como condição muito próxima e inerente, inclusive, da atuação das organizações de economia solidária no mundo. Falando assim muito rapidamente, porque o tema é muito amplo, eu acho assim que o que me parece que nós tínhamos que ver aqui hoje é alguns desafios. Primeiro, economia solidária ela só pode acontecer nos territórios. Ela é feita a partir de autogestão ou de ações coletivas. E aí não interessa o modelo, se é feiras, se é rede, se é cooperativa, se é associações, se é empresas recuperadas, se é bancos comunitários com moeda social, ou se são empreendimentos dentro do modelo dos quais nós consagramos, principalmente no Brasil, que são empreendimentos suprafamiliares, certo? Ou as redes identificadas como rede agroecológica, nós podemos ter redes de produtos de laticínios, nós podemos ter rede de ovos, nós podemos ter o tipo de rede que nós quiser organizar por dentro da economia solidária. Mas eu acho assim, que para mim, o grande desafio do fazer local, que aponta essa economia solidária e aponta a necessidade dos Objetivos de Desenvolvimento Social da ONU, é que há necessidade de você olhar o que está próximo, né? Então, o que nós podemos construir a partir das nossas interações sociais que possa impactar no fortalecimento desse modelo econômico. E aí a gente estava conversando, né, que a juventude
A gente precisa inserir a juventude o quanto antes nesse processo. É fundamental. Não tem mais, nós temos, o campo está envelhecendo, e aí muitas vezes justifico a inovação tecnológica, né? E eu diria assim, eu acho que nós fizemos um processo muito longo, e aí é importante pensar a questão da agricultura no seguinte: nós fomos expulsando de todas as formas, pelas não condições ideais de vida do campo, nós fomos expulsando toda a juventude para as cidades. Muitas vieram, sim, chegaram até a universidade e não retornaram. Outras saíram do campo, deixaram de produzir e estão nas periferias, e nós precisamos entender de que forma a gente pode fazer o caminho inverso. Se nós queremos fazer uma economia solidária sustentável, não é que nós vamos abrir mão de tecnologia, mas nós precisamos fazer um movimento agora da cidade para o campo, né? Então, eu acho que nós precisamos pensar a questão da juventude, e nos territórios não tem outro jeito de você discutir essa economia que não seja pensando em moedas sociais. Nós não podemos ficar na mão do mercado, do sistema bancário financista e altamente guloso de todos os produtos ou de toda a riqueza produzida pelo trabalho humano, né? Eu acho que, para mim, um outro desafio para essa pauta é que nós precisamos entender que a discussão sobre economia solidária, ela precisa estar dentro da academia, e de uma forma a ajudar a ampliar e discutir de como organizar de fato esses territórios. Se é nos territórios, se é no local que nós vamos conseguir fechar esses objetivos de desenvolvimento sustentável, nós precisamos pensar, e a academia não pode estar fora, né? E uma outra coisa, nós temos que desencantar definitivamente o mundo capitalista. Afinal de contas, esse modelo não dá iate para todo mundo. Todo mundo acha que, se esforçar, vai ter mansão, vai ter viagens internacionais, vai poder usar Rolex, vai poder ter iate, vai poder ter carro do ano, vai poder ter um monte de coisa. Não é verdade. Nós temos que desencanar, nós temos que contrapor esse discurso de que esse modelo ele dá riqueza para quem merece, para quem trabalha muito. Não é verdade, gente. É bobagem, né? Então, nós precisamos desconstruir essa fala. Então, nesse sentido, a gente acha que, para desconstruir essa fala do mundo capitalista, nós precisamos colocar um modelo que tenha uma dimensão diferenciada para a gente poder fazer, né? Então, assim, em linhas gerais, eu acho assim que era mais ou menos isso que eu gostaria de colocar. E agora eu acho assim uma coisa muito interessante. A gente trabalha com essa questão conceitual, né, gente? Mas lembrando de que a prática, ela, num primeiro momento, ela é muito simples. Se ela brota no território, significa que essa economia solidária sempre esteve aí. E como que esses trabalhadores a vida inteira sobreviveram, certo? Sem a intervenção organizada, um marco legal que a protegesse. Num dos objetivos lá eu não me lembro, trabalho decente, um deles conceitua que nós precisamos parar com essa questão de negócios da informalidade, né? Nós precisamos entender que a informalidade, na verdade, é um trabalhador que produz diferente, vende diferente, que tem consumidores diferentes. Então, essa informalidade, ele não pode ser tratado num conjunto de sem direitos. Ele precisa estar dentro de um modelo organizado que ele seja valorizado e visibilizado, né? Então, eu acho assim que eu não sei se eu compliquei demais, porque esse desafio foi demais para mim também, viu, Marco?
Eu não tinha percebido o quanto esses objetivos tinham a ver com economia solidária, na verdade. E, apesar de a gente falar, a gente não sabia a dimensão, o quanto ele vai abraçar todos esses objetivos e metas, né? Porque nesse modelo não há nada que exclua. Uma outra coisa que nós temos cunhado bastante na economia solidária é que todos têm direito, mas é todos mesmo, desde que você entenda de que forma esse modelo econômico ele aconteça, todos podem. Não tem lugar para expulsão. Aqui ninguém diz, eu vou tirar a Simone porque a Simone não está trabalhando direito. Não. A Simone sabe o tamanho da sua capacidade de produzir e estar no mundo da economia solidária. Ela define o tempo, as horas e aonde ela quer estar. Além de tudo, é uma liberdade muito grande de ser, né? Então, nós precisamos valorizar um modelo econômico desses, porque nós vamos, inclusive, desestressar um pouco desse mundo capitalista que exige resultado da gente de forma absurda, né? Principalmente onde há a inserção de quanto mais tecnologia se coloca no modo de produção, mais as pessoas vão se desesperando e vão tirando a vida. Aí você pega aí o Japão como uma boa referência, né, de pessoas que tiram a vida com muita facilidade, principalmente na juventude. Que também não é um tema simples, ele não se enquadra assim só porque eu disse, ele tem todo um contexto aí que a gente pode estar falando. Tá bom, gente? Obrigado. Desculpe ter falado demais, eu achei que ia falar em 30 minutos e levei, puxa vida. Mas é um assunto muito interessante. Pelo que eu entendi, a dinâmica agora, a gente continua com a Simone ou você prefere fazer... Eu acho que eu gostaria de continuar com a Simone, porque a Simone que vai simplificar então, essa economia solidária. Então tá bom. Simone, está nos ouvindo? Estou ouvindo, sim. Então, do mesmo jeito, a gente vai estar aqui atrás da tela, escondidinho aqui, mas atento na sua voz, aí tá tudo seu agora. Tá bom, então. Nossa, falar depois de News, ela já disse tudo, né? Mas, então, eu não sou tão didática, né, quanto News, né, porque minha profissão, eu sou doceira, né, é a área que eu domino. Mas eu posso falar da minha experiência, né, dentro da economia solidária. Porque, a princípio, assim como foi comigo, a maioria das pessoas vem, né, para a economia solidária, vem para o fórum pela comercialização, né, que foi o meu caso, né, eu vim pela comercialização, só que quando você chega, que você começa a entender, você percebe que é muito mais que isso, né. Então, no início, né, eu sabia fazer doce, eu trabalhava, né, em fábrica, né, trabalhei em fábricas, né, em várias indústrias, e me vi desempregada. Então, fiquei pensando, nossa, o que fazer, né? A gente fica numa questão, assim, desesperadora. Mas hoje, isso foi lá em 2009, 2010. Hoje, naquela época, para mim foi um desespero, mas hoje eu acredito que foi uma das melhores coisas que pôde acontecer. Por quê? Porque eu vim pela comercialização, porque tinham várias frentes, né, de comercialização, tinha circuito, tinha evento, falei assim, eu vou tentar fazer meu doce e tentar vender nesses lugares, né? Então, foi aí que eu percebi que eu podia muito mais. Então, hoje, eu tenho o meu empreendimento, né? Então, eu brinco, né, que depois que eu conheci a economia solidária, nunca mais eu quis trabalhar para ninguém. Então, hoje, a minha família vive do meu empreendimento. Meu marido trabalha no meu empreendimento. Eu faço parte de um empreendimento coletivo, junto com mais 3 amigas que trabalham com artesanato e funciona muito bem, né? A gente sempre está ajudando uma outra. E fora essa questão, eu vejo que na economia solidária, eu às vezes sempre falo assim, não é que ninguém quer ficar rico. Todo mundo quer ficar rico, mas a economia solidária é uma estratégia de você sobreviver, de você ter um dinheiro para você pagar suas contas no final do mês. Então, não é que a gente fala que a gente não quer ser rico, mas é trabalho e renda. Você sobreviver daquilo que você produz, né? Eu faço doce e vivo, né, exclusivamente do meu doce. Aqui é a minha casa, minha família, a gente vive exclusivamente do doce.
E fora essa questão da autogestão, que é uma das partes mais importantes que eu acredito também. Dinheiro é bom, mas tem coisa que não tem preço. Eu, quando trabalhava de carteira assinada, na época meus filhos faziam jardim de infância. Eu não podia ir nas festas escolares que eu estava presa. Meu marido não podia ir porque eu estava preso. Entendeu? Então, te dá uma liberdade de você ir para onde você quer, fazer na hora que você faz de acordo com a sua necessidade. E, nossa, são tantas questões. E a questão do bem viver, que a gente fala muito, né? Como a gente no início da nossa conversa, que a gente falando, que existem eventos que a gente vai, né, nem pelo valor do comercial, mas é para aquele momento, né? Que você vai estar com seus amigos, você está. Vira até um lazer. Então, existem vários quesitos, né, que me fez, né, me apaixonar pela economia solidária, que é um modelo econômico que eu acredito, né, e acredito também que futuramente seja, assim, um dos mais importantes, né, modelos econômicos, né, de você estar podendo ganhar dinheiro daquilo que você produz, você ter a autogestão, você ter a liberdade de fazer o que você quer e fora as outras áreas. Então, hoje eu sou doceira, mas por dentro do fórum, apesar de ser membro da coordenação, eu me preocupo com a reciclagem, a gente se preocupa com igualdade racial, com a mulher, então a gente acaba participando de várias frentes, né, de várias coisas que agregam, né, no nosso trabalho também. Então, hoje eu vejo assim, a última feira que a gente fez foi a Feira Bem Viver, né? O último festival, né, que foi antes da pandemia, né? Então, aquela Feira Bem Viver, realmente, as feiras é um bem viver, é um contato que você tem com pessoas diferentes de você, pessoas que pensam diferente com você. Então, é uma experiência, assim, e uma coisa que você leva para o resto da vida. A gente agora, por último, né? Logo pós-pandemia, tudo bem que não acabou, né? Mas a gente teve uma experiência incrível no Boulevard, né? Que foi um espaço que a gente fez uma loja colaborativa. Então, vieram 4 municípios diferentes. Então, a gente, além de ter essa integração com o pessoal da nossa cidade, a gente teve esse contato regional que funcionou muito bem, foi muito bom, todo mundo gostou. Então, foi uma coisa assim, que estava todo mundo preso, todo mundo trancado, e, de repente, apareceu essa oportunidade. Então, ali, a gente teve uma experiência que, além de financeiramente falando, foi bom para todo mundo, mas foi daquele contato com pessoas diferentes, de cidade diferente, e foi muito gratificante. Você vê as pessoas agradecidas por aquele momento, por aquele espaço, por aquele retorno. Então, são coisas assim, são experiências que são impagáveis, né? Então, depois que eu conheci esse outro lado do movimento, eu me engajei, faço parte da coordenação, a gente sempre está buscando meios de comercialização. Eu participo do GT de comercialização, então a gente sempre está procurando alternativas, né, para poder tá fazendo essa comercialização, essa troca, essa questão de rede. Eu procuro muito fazer os meus doces com produtos da agroecologia, né, para a gente, né, fechar essa rede, fechar essa cadeia, e se preocupando com a reciclagem. Enfim, eu não sou muito de falar, não, mas eu acho que é uma experiência bem bacana. Bom? Para mim está ótimo, entendeu? Porque eu acho muito interessante esse depoimento dessa questão da prática, né? Do que vocês... No caso, da Ana Beatriz Mota, que diz que a economia solidária tem muito a ver com os ODS. E economia solidária é a política pública que veio para inovar a economia justa para o trabalhador. Ok. Gente, primeiro, Raquel, posso falar? Você quer falar alguma coisa? Desculpa, a gente nem se apresentou, né? Pode falar. Então, a gente vai discutindo no decorrer. Tá, gente, primeiro agradecer. Eu sei que para a News aqui existe... A gente teve que adiar até por alguns motivos especiais, né? Não muito alegres, mas a gente leva a vida. Então, eu tenho
Um agradecimento muito especial por conta de estar aqui hoje, pelo esforço que todos nós fazemos, porque nós temos nossa vida, e aí a gente está colaborando. E eu digo que a educação, ela te dá conhecimento de graça, mas por trás desse conhecimento de graça tem um esforço humano que a gente faz, né? Então, eu agradecer todo. Vou começar pela Nilce, que foi a primeira que começou a falar. Eu achei muito legal a forma que você trouxe a questão dos objetivos de desenvolvimento sustentável para a economia solidária. Eu achei muito interessante. Você ter... O Boaventura Santos é um dos autores que eu acho incrível, porque eu costumo dizer que ele é o Paulo Freire de Portugal vivo, né, que ainda não falou de Paulo Freire. Eu não sei por que ele ainda não falou de Paulo Freire, porque a questão de lutas dele é muito próxima de Paulo Freire. E é muito a ver com essa questão de movimento, e a economia solidária ainda tem essa característica de movimento, de luta. E ela não tem essa questão de economia pública, de política pública. Isso é uma questão... E aí que eu vou te trazer, porque você tocou no Paulo Freire de Portugal para várias áreas, né, de movimento, que é o Boaventura. Como é que está sendo visto hoje essa questão aqui na nossa região? E aí, como eu sei que você atua com outros municípios, nessa questão de políticas públicas para poder apoiar a essas pessoas, até assim para ensinar. Eu imagino que a ITEP deve ter alguma coisa para ensinar, por exemplo, quem quer tirar um MEI, quem quer aprender como fazer, ter recursos. Como é que tem sido isso regionalmente? Isso acontece? Política? Não estou falando assim, programas de extensão, estou falando políticas públicas regionais. Nós temos isso hoje, Nilza? Você consegue ver isso? Seu microfone está desligado. Eu acho que, em termos concretos, assim, Marco Antônio, é o seguinte: primeiro, a gente só consegue entender a parte mais simples da economia solidária, como os eventos, as feiras, alguns modos de produção coletiva que estão dentro de cooperativas ou dentro de associação, e a gente não consegue, e portanto, os gestores públicos têm muita dificuldade de enxergar esse conjunto maior em função do modo de produzir, de como que se produz, como que se vende. Por exemplo, o campo, eu vou dar um exemplo da rede agroecológica que a gente tenta manter aí na universidade. Quais são os impactos disso tudo e que parece, se você não estiver perto, você não percebe. Primeiro, a partir do momento que os trabalhadores eles se agrupam, eles começam a fazer naquela ideia de Paulo Freire, né? Ninguém ensina nada, nós aprendemos um com o outro, que é a questão da convivência, que é a questão da troca. Eles começam a observar tudo. Em termos de melhoria de produção, eles começam a trocar mudas, eles começam a trocar experiência, e eles começam aquilo que eles ficavam na mão do atravessador, eles passam a fazer uma logística solidária. Então, eles não produzem coletivamente, mas eles criam logística solidária e comercialização solidária. E isso tem impactos diretos na questão de renda e na questão da produtividade. Porque a comercialização, a escoação de produtos que até então eles não tinham, e nenhum governo percebe e não consegue dinamizar que pequenas ações, multiplicada por pequenas ações, você pode criar aquilo que a gente chama de escala. Vamos imaginar que nós tivéssemos os 800 e poucas propriedades ligadas aos assentamentos produzindo para abastecer o município, que pudessem estar levando coletivamente para todos os lugares, para todas as tendinhas, para todos os cantinhos de comercialização desse território, uma produção agroecológica, uma produção mais saudável in natura e junto praticamente das pessoas que vão consumir. Não tem essa visão de que, a partir de uma experiência, você possa organizar de forma a programas, projetos para o desenvolvimento do território. Há uma dificuldade, entendeu, Marco Antônio? Quando você me pergunta como grande dificuldade de entender de que forma esse modelo econômico se organiza.
Quando você ouve a Simone falar e vê que ela, como trabalhadora, ela se preocupa com os catadores, que ela se preocupa com a questão da sustentabilidade ambiental, que ela discute preservação de rios, que ela discute solidariedade, que ela discute violência, que ela discute, que ela consegue botar na sua ação de fazer um universo de possibilidades maiores no próprio conjunto do trabalho e da renda. Isso é uma inovação social que ninguém está percebendo, o quanto ela podia estar organizada. Então, nesse sentido, o que eu observo? Que ainda os municípios não conseguem estabelecer um marco legal capaz de potencializar aquilo que eles têm no território. E aí eu quero desmistificar, não estou contra, mas eu queria desmistificar uma questão do MEI. O empreendedorismo individual, ele não é economia solidária. O empreendedor individual, ele pode vir se somar dentro de um conjunto de ações coletiva, ou de compra coletiva, ou de logística coletiva, ou de comercialização coletiva, sem prejuízo daquilo que ele produz ou da nomenclatura que ele tem, certo? Então, a economia solidária é quando você consegue reunir um grupo, uma capacidade produtiva de determinadas pessoas e atender uma demanda por um determinado produto. Por exemplo, aconteceu um fato muito interessante que desses 20 e poucos, essas 20 e poucas propriedades que nós temos ligadas à rede, uma das redes, que é a rede de produtores agroecológicos de Campos, na época daquela greve de caminhoneiros, o Superbom botou os caminhões na frente das propriedades dele e praticamente comprou toda a produção. Olha só que coisa assim para se analisar isso, sabe? E por que ele fez isso? Porque aquelas propriedades que antes não tinham para quem vender não produziam. Então, você vê os efeitos, né? Os efeitos tanto positivos como negativos. A partir do momento que 30, 40 produtores conseguem fazer uma feira de botar feijão, aipim, queijo, mel, produtos já processados de frutas, consegue ver as folhagens, temperos. Quando você vê uma mesa com uma quantidade gigante de produtores ali, que dá uma diversificação e cria uma possibilidade de consumo, as pessoas não olham que aquele conjunto, se separado, ele pode diminuir em termos produtivos e ser desvalorizado. Mas quando ele está no grupo maior, ele tem um papel fundamental. Porque o que se tem hoje de variedades de banana produzindo dentro de campos, na agroecologia, é algo impressionante. Até bananas com antiguíssimas, que nem eu sei dizer o nome, certo? Mas que vem do Imbé, que vem de algumas regiões. Então, a grande questão é, a gestão pública não trabalha nessa ótica, porque dá trabalho. Porque fazer economia solidária, fazer economia de olho no olho, fazer economia de pessoas dá muito trabalho. É preferível você dar um pequeno financiamento para quem pode pagar do que você investir na organização dessas propriedades, de você dar possibilidade deles trabalharem e ganharem. Inclusive, esse grupo, o primeiro grupo que compra carro, porque os primeiros iam de bicicleta e de ônibus, né? Então, nesse período de organização, eles já fazem até cestas agroecológicas, porque, de alguma forma, eles conseguem ter um carrinho antigo, um carrinho de segunda mão para fazer trazer para a feira os seus produtos. E se você for nas propriedades deles, vocês vão começar a ver a quantia que eles planejam a produção. Eu estou dando um exemplo. Então, isso seria, Marco Antônio, o efeito que a gente precisa ver para qualquer outro setor. Por que nós não conseguimos reciclar a questão, não conseguimos olhar que os materiais recicláveis poderiam estar atendendo mais de 2 mil trabalhadores?
Por que nós não conseguimos entender a potência dessas cooperativas em função de uma política pública de coleta seletiva adequada? Então, a gente vai começando a questionar de que forma a questão da territorialidade para o INDEP poderia vir a partir de um projeto de programas locais que atendesse todo e qualquer tipo de produção ou característica desse território e que ele pudesse ter uma função dentro do município de Campos ou uma função econômica, social na região. O grande problema é a visão, porque o que nós sabíamos fazer em época de crise? Era dar dinheiro para a montadora, era dar dinheiro para empresas vir trazer emprego. Certo? E aí a gestão pública continua financiando exatamente aqueles que a vida inteira receberam financiamento e não fizeram a transformação no território. E não conseguem se adequar para pessoas, fazer leis e se adequar para pessoas como a Simone, que vive do trabalho dela, mas que para ela pegar um empréstimo, para ela botar tecnologia no trabalho dela, ela precisa que as condições do microcrédito, as condições de financiamento para ela sejam de acordo com esse conjunto de produção que ela é capaz de fazer e dar conta também da questão da devolução do microcrédito. Então, quando você fala como que está os territórios estão despertando. Eu acredito que com as moedas sociais, com o olhar agora que essas moedas sociais trazem para o território, eu acredito que nós podemos pensar melhor de como organizar, sim, a economia solidária de forma muito mais estruturada, certo? Nós podíamos ter aqui, em cada território, grandes espaços para microprocessamento de produção, logística solidária e entrega nos territórios. Por que nós não conseguimos fazer isso se nós temos o material humano, se nós temos as expertises nos territórios? Porque quando a gente fala que economia solidária brota no território, é porque nós temos doceiras, nós temos crocheteiras, nós temos costureiras, nós temos quem sabe tratar fibras, nós temos alguém que sabe coletar, nós temos alguém que sabe plantar, nós sabemos alguém que sabe colher. Por que nós somos incapazes de planejar essa produção que está no território? E por que nós deixamos à mercê a pobreza? Nós estamos deixando à mercê a miséria na mão de outro conjunto que não é o Estado, certo? Hoje, nós sabemos que o município deixa que o Estado não oficial domine muitos territórios pobres, tirando, inclusive, a capacidade de produzir aquilo que eles teriam naturalmente, que é alimentação. Por exemplo, por que nós não podemos ter cozinhas comunitárias? Por que nós não podemos ter lavanderias comunitárias? Por que nós não podemos ter gestão de quarteirão, ter gestão de ruas? Certo? Por que nós não apostamos na autogestão? Por que nós não queremos entregar para as comunidades, para os atores desse território, o território e, em cima dele, fazer uma economia diferenciada? Nós queremos que ela seja feita do jeito que sempre foi feito. Mas do jeito que sempre foi feito, nós já gastamos todos os nossos poços de petróleo em função de aumento de pobreza e aumento de criminalidade e desesperança. Então, que olhar é que eu tenho que ter para essa economia que está aí? Como que eu posso organizar, a partir, inclusive, das grandes metas dos Objetivos de Desenvolvimento Social, como que eu posso preservar o planeta? Como que eu posso proteger as pessoas? Como que eu posso inovar a partir daquilo que se tem, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio. Obrigado, Nilza. Eu tenho mais perguntas para você, mas eu vou até que meio que direcionar uma parte para Simone. Se não tiver, tem alguma pergunta aí, ô Davidson? Posso continuar aqui? Porque curiosidade eu tenho antes. Pode continuar, Marcos. Então tá bom. Simone, Oswaldo, preferência do Oswaldo. Oi? Não, o Oswaldo fez essa pergunta. Boa noite a todos, boa noite, professora.
Eu, agora há pouco, estava conversando com o professor Marco Antônio, né, com relação a todos esse até evento que me trouxe a se lembrar lá do Espírito Santo, né, como eles se organizam para mutuamente se cooperava, né? Isso aí eu estou falando em 1980, mais ou menos assim, tá? Não é agora não, agora está tudo tumultuado, tá, professor? Agora a chapa está quente. Aí o que acontece? E eu fico pensando, né, com relação a essa situação toda, e a senhora começou a palestra da senhora falando sobre... Eu sou educador, minha função maior, primordial é ser educador, tá? E falando sobre Paulo Freire, e Paulo Freire foi atacado nesses últimos anos aí, intensamente, e eu pergunto para a senhora, e deixaria até uma pergunta para todos, porque a sociologia ela é bem clara, tá? Ela é bem clara. Só existe mudança, são 3 fatores para se conseguir mudança. Educação, guerra ou revolução, tá? Então, guerra e revolução está descartado, porque são artifícios que estão ultrapassados. Tá? Assim eu penso, assim eu rezo, para que seja sempre assim. Entretanto, a educação ela foi muito negligenciada, inclusive nesse período de pandemia, tá? Muito negligenciada, e como eu sempre participei também de eventos, né, com relação a essa situação da Agenda 2030, né? Aí a pergunta que eu deixo, como nós vamos conseguir esses objetivos, né, esses 17 objetivos, até 2030, se nós negligenciamos tanto a educação? Eu não sei só um minutinho. Se você quer perguntar para a Simone antes, eu ia perguntar. Tá, só um minutinho, só dar um aviso. Pedir ao pessoal, tem uma lista no chat que é para receber o certificado. Peço ao pessoal que preencha, não esqueçam, porque da outra vez esqueceram, e verifiquem os dados, tá? Para poder a gente depois mandar o certificado direitinho. Nilza, você quer responder ou você quer que eu fale? Para mim tudo bem, você queria fazer uma pergunta para a Simone, daí eu não sei se você quer fazer agora, mas eu acho assim... Se você puder me dar um tempinho para conversar com a Simone, eu agradeço. Então, uma pergunta. Aí eu não sei o que fica melhor, se o Oswaldo espera ou... Não, responde. O Oswaldo é visitante, ele tem a preferência. Olha, não existe outro caminho para as grandes mudanças que não seja a capacidade não do homem somente, mas dos grupos humanos de entender o que é preciso ser feito num dado momento. E a educação ela é capaz de conduzir por uma reflexão e ajudar a tomar decisão. Eu sou educadora, eu gosto da sala de aula, eu amo a sala de aula, não estou na sala de aula na UENF já há 20 anos, então eu acabo me realizando quando eu estou conversando nesses ambientes, eu faço muita coisa presencial, porque eu amo estar conversando, fazendo isso, certo? Agora, nós temos uma questão, né, Oswaldo, aí, que aí daria uma discussão muito longa, que tipo de educação nós estamos fazendo também. Por exemplo, hoje nós educamos para competitividade, nós educamos para que o modelo que nos explora e destrói o planeta, ele, de alguma forma, ele vem por dentro da academia, ele vem por dentro da formação. Nós não discutimos preservação, nós não discutimos algumas coisas sobre... né, algumas coisas básicas, por exemplo, a questão da violência de gênero, né? A questão do patriarcado. Nós trabalhamos com conteúdos, por exemplo. Os conteúdos deviam ser para a gente adquirir habilidades, mas eles não poderiam ser somente o grande referencial da transformação, porque nós precisaríamos mediar melhor
as coisas. Por exemplo, num dado momento, eu educava meus alunos para eles serem engenheiros. E sabe com quem eu estava falando, Oswaldo? Eu estava falando com filhos de pequenos agricultores, até o dia que eu me dei conta, certo? Que as profissões naquela época que eu estava lá dentro de sala de aula, eu era geógrafa, historiadora, que naquele momento eu estava tirando a oportunidade da produção da terra, porque eu queria que ele estudasse muito para ser médico, engenheiro, para ele ser um monte de coisa, porque era aquilo que estava na moda, porque a pressão do modelo econômico era tão grande que eu não percebia que eu estava educando para isso. Então, eu acho assim, que é evidente que a educação é fundamental, mas nós temos que refletir que tipo de educação a gente faz dentro da sala de aula e que ainda nós privilegiamos a manutenção desse modelo econômico extremamente violento e extremamente destrutivo. Porque se nós educássemos para a vida, educássemos pela preservação, educássemos para outra coisa, talvez nós tivéssemos muito mais força, Oswaldo. Mas eu eduquei para destruir, provavelmente tirar o homem do campo, em um dado momento. Eu eduquei para que eles negassem, virassem as costas para a pobreza e para a favela, onde os pais ficaram. Né? Então, eu poderia te dizer de tantas formas que nós também precisamos repensar o que de fato interessa, e principalmente o que de fato interessa para essa nova geração, que ela vem extremamente tecnológica. Eu acho que nem conseguimos mais conversar nem com nossos netos, eu falo de neto, porque filho dele já tem, e assim nós não temos nem condição de falar muitas vezes com nossos alunos em sala de aula. Então, é nesse sentido, desculpe me alongar aí. Obrigado, Nilza. Obrigado, Oswaldo. Na verdade, eu acho que é uma questão até que os saberes que a gente tem, como você falou, ainda é muito acadêmico e muito voltado para um processo capitalista. A gente precisa trazer saberes de uma coletividade, né? de saberes do campo, saberes de lutas e outras questões. Mas eu queria incomodar um pouco a Simone agora. Simone, na realidade, você falou, né, sobre que você vive do que produz, e eu achei muito legal isso, porque não é comum a gente ver isso. A gente fala em economia solidária, praticamente a gente pensa em bico. Né? Desculpa a expressão, mas essa é que a gente pensa. Né? E lá em casa eu tenho um exemplo, porque a minha esposa está aí presente, ela trabalha com artesanato, e aí às vezes eu vejo as dificuldades dela, né? Além das questões que ela tem que se adaptar, de rede social, de divulgação, de coisas, e eu não vejo ela com muito apoio, assim, por isso que eu até perguntei das questões de políticas públicas para a Nilza, eu não vejo ela com muito apoio disso. Por exemplo, eu estou com essa peça aqui na mão, que eu uso muito, não sei se dá para ver aí, é um porta-celular, tá? Que ele abre, a gente bota o celular aqui nele. Meu celular está longe. E aí, ela precisa comprar papelão para essa peça. E, às vezes, ela precisa comprar papelão fora, porque ela não acha na nossa região. É um dos problemas. Né? A matéria-prima para determinadas atividades da economia colaborativa ou solidária, ela não é muito fácil na nossa região do interior. E, às vezes, cobram ela questões de CNPJ, porque ela tem que comprar na internet. E aí eu vi que você trabalha no Fórum de Economia, né, Solidária. O Fórum ajuda? Tem algum processo que a gente pode, assim, por exemplo, esse pessoal da economia colaborativa, que a gente pode encaminhar para lá, que a gente pode tentar resolver isso? Eu tenho mais perguntas ainda, até para a Nilza, de novo, sobre uma conversa que teve hoje de manhã, mas eu gostaria de saber disso, porque eu acho que tem um interesse até de quem trabalha com essa área. Verdade, pode. A gente trabalha com a carta de adesão. A carta de adesão ela está online, né? Preenche e encaminha para a ITEP, porque a ITEP é a nossa assessoria técnica, né? Que cuida dessa parte burocrática, né? De organização, de carta de adesão, até de curso de formação. A gente, né, sempre trabalhou com muita coisa. A pandemia parou com muita coisa, mas a gente tem retornado com muita coisa. Inclusive, antigamente, a gente, através da ITEP, a gente fazia as compras coletivas. Quando não tinha, né, a caçula, né, que é famosíssima, né, quando não tinha a caçula aqui em Campos, o pessoal ia fazer compra coletiva na caçula lá do Rio de Janeiro. Né? Então, hoje,
vem se falando dessa carteira do artesão, né? Que dá esse desconto na loja caçula. Então, a gente, em outros grupos, né, até um dos grupos do poder público, né, teve uma ocasião que essa questão veio para Campos, né, algumas pessoas fizeram, só que teve muitas pessoas que não conseguiram ter essa carteira do artesão, né? Então, o pessoal reclamando, então foi sugerido, até por mim, de quem não tem a carteira do artesão, existem pessoas que têm essa carteira e se disponibilizam. Aí até a caçula, marcar um dia com 10, 15 pessoas, e naquele dia, né, fazer a compra para aquela pessoa que não tem poder usufruir desse desconto, né? Então, a gente trabalha mais ou menos nesse ritmo, né? De estar cooperando, de estar colaborando. Eu gostaria de fazer um complemento na concepção da Simone e voltar naquilo que nós falamos antes, Marco Antônio. Nós temos uma lei, por exemplo, o marco legal. Quando você quer construir um modelo econômico, você vai criando um marco legal obrigatório. A gente tem um marco legal obrigatório muito frágil ainda a nível nacional. E aí o Estado ele vem regulando algumas coisas, e no nosso município nós também temos, além da lei orgânica do município, nós temos a lei 8.717/2016, que diz quem é da economia solidária. Mas só que quando chega na hora do poder público transformar essa lei em ação concreta, as pessoas não conseguem se adaptar, e aí elas largam, no campo elas dizem que precisa ter DAP, que a DAP é um instrumento que foi legalizado dentro da política pública do governo, ou ainda ter a carteirinha do artesão, ou ainda estar com o registro, carta de cooperado, ou aquele registro de associado das associações produtivas, certo? Ele não conseguiu avançar nesse processo, e é por isso que muitos trabalhadores acabam, para poder fazer esse tipo de comercialização, de compra ou comercialização, acabam usando o MEI como uma estratégia custosa, porque ser MEI tem um custo anual aí por volta de R$500 a R$600, e se você não souber cuidar o seu MEI, a cada ano que passa, você vai estar gerando dívidas. O MEI, ele não é uma referência muito boa para aposentadoria, não, as pessoas não explicam isso para as pessoas, e ainda você tem que fazer declaração de imposto de renda, que a maioria das pessoas não fazem, certo? Mas o MEI foi uma forma de você tentar trazer para dentro do INSS, ou pela ausência de outro instrumento de reconhecimento dentro do marco legal, ou que reconhecesse esse novo modelo econômico, ou essas atividades que sempre tiveram no território. Então, em vez de agrupar em autogestão, você dividiu mais ainda na questão do individual. Certo? Então, tem essa pegada, e eu acho que isso é uma questão, sim, de educação. Nós precisamos nos educar para esse modelo e educar a gestão, tanto municipal, estadual, como federal, porque, como é um movimento, esse movimento vai ter que demandar essas coisas. Nós vamos ter que dizer exatamente aquilo que nós queremos para que a Glória possa fazer as atividades dela também como economia solidária, em qualquer lugar, sem precisar usar estratégias de sobrevivência econômica. Então, é só nesse sentido que eu queria resgatar, porque essas que a Simone levanta são as que nós temos hoje à mão. Mas o que eu estou te colocando é que tem um marco legal a ser construído, ou já construído, que não entra para dentro das estratégias da gestão pública, no sentido de proteger esses grupos. No Fundecam Solidário, a carta de adesão, ela reconhece o trabalhador para acesso a crédito. Olha que avanço isso, certo? Então, quantos outros instrumentos nós podíamos ter para poder acolher esses trabalhadores? Muito legal, interessante. Posso falar um pouquinho? Pois Só não. complementando o que Marco falou, eu compro papelão, mas quando eu posso, o máximo que eu posso, eu uso caixa de papelão. Eu faço a ecocartonagem, entendeu? Aí, quando o produto que eu vou fazer, eu não tenho, porque também não é qualquer caixa. Então, quando é um produto que eu não acho um papelão adequado, aí eu vou comprar, entendeu? Mas aí, na caçula, por exemplo, eu não acho papelão em lugar nenhum aqui em Campos. Aí eu tenho que comprar de fora, do fornecedor, e aí é uma coisa horrível, entendeu? Para comprar.
É a dificuldade. Eu sei disso porque eu acompanho ela, e até o que Simone tocou sobre a questão da carteira do artesão. Eu tentei cadastrar a Glória várias vezes, mas até esse tipo de peça eles não reconhecem como artesanato. Muita gente não conseguiu. Então é um negócio que eu achei até muito chato, porque tem, por exemplo, tricô e crochê parece que é reconhecido como artesanato, né? Mas a cartonagem, ela em si, ela tem essa dificuldade da transformação. Existe a diferença entre artesanato e artes e trabalhos manuais, né? Bom, eu vou fazer mais uma pergunta. Tenho tempo, Raquel? Temos. Então tá bom. Se não me mais um pouco, aqui, porque já são 8h40, tem mais um pouquinho. Tá bom. Nilza, nós começamos hoje de manhã mais cedo pelo telefone. Você tocou num assunto que me despertou muita curiosidade, né? E você falou agora na sua fala agora há pouco que é moeda social. Isso me despertou muita curiosidade, e a gente tinha pensado até tipo assim, será que isso não existiria, por exemplo, dentro da universidade, entre as universidades, ou até entre os artesãos, entre algum processo, que você falou de moeda social regional, né? Mas de repente a gente não consegue isso. Bom, a gente conversou um negócio bem mais amplo, né, professor? Mas é mais amplo. Muitos alunos trabalham, produzem alimentos, produzem alguma coisa para poder se manter dentro da universidade. E uma das coisas que eu falei para ele, que a Universidade Federal do Rio de Janeiro está criando uma moeda social para dentro da universidade. Isso significa que nós, a partir do momento que nós tivermos uma moeda, nós podemos criar várias formas de trabalho, de renda e trabalho, ligados a essa comunidade. Vou dar um exemplo. Tudo aquilo que a gente produz de reciclagem hoje não é valorizado para dentro da própria universidade, para a sua própria comunidade. E a gente poderia, a partir de uma moeda social, colocar vários elementos produtivos que dessem algum conforto ou possibilidade de alunos se inserirem num programa de economia solidária bem organizado a partir de uma moeda social. Mas nós também temos, né? Eu disse para ele que a gente tem grupos que a gente cria, na época, assim, antes da pandemia, nós tínhamos vários grupos, principalmente aqueles grupos na semana acadêmica. A gente criava os grupos e eles podiam vender nos espaços que a gente ia. Então, ia aquela turma de gente vendendo bombom, picolé, sacolé, não interessava o que para fazer esses eventos que são de responsabilidade dos alunos. Mas nós tínhamos muitos alunos que, para poder pagar o local aonde estavam e suplementar a alimentação fora do restaurante universitário, eles vendiam, produziam, e aí a gente tinha uma rede específica para todo e qualquer aluno se inserir. Então, ele entrava e saía e o nome da rede ficava, certo? Com a história da pandemia, nós acabamos nos afastando dos alunos da UENF. A gente não sabe mais onde é que eles estão, apesar de nós termos uns dois alunos que ainda acompanham a gente em alguns eventos. Mas então a gente tem que pensar, com certeza a gente tem que pensar que todo lugar que nós estamos hoje dentro dessa visão estratégica de economia solidária ou de desenvolvimento, para alcançarmos os objetivos de desenvolvimento sustentável, nós temos qualquer microterritório, qualquer instituição, qualquer núcleo de aglomeração humana pode estar pensando nisso. Nós temos hoje, em termos de moeda social, nós podemos criar moedas sociais de vários níveis. Aí eu teria que ter assim, um espaço muito grande para falar como que essas moedas sociais elas funcionam. Mas eu tenho um documento que, de repente, eu posso passar para vocês, se tiver alguém aqui, vocês vão ver uma catalogação de todas as moedas brasileiras, inclusive o Motirô da ITEP está dentro dessa classificação como moeda socioambiental de feiras, que é o lastro, são materiais reciclados, para vocês conhecerem, certo? Mas nós temos
fora a questão, a moeda social é uma característica importante. E bancos comunitários e bancos públicos comunitários, eles só podem nascer com moeda social. Então, reunindo esses objetivos, por que é importante trabalhar com essa concepção de dinheiro que circula em território? Porque o dinheiro que fica no território, ele retroalimenta o desenvolvimento, ele não sai. Por exemplo, num banco comunitário, as taxas bancárias chegam a 2% e ficam no território. No sistema financeiro, as taxas bancárias de consumo ou de qualquer transação é 6% e elas vão para a financiarização ou vão para o mercado de capital. E aí você acaba esvaindo os territórios, principalmente território pobre, que precisa de segurar todo o dinheiro possível. Então, a estratégia de banco comunitário com moeda social é importante, inclusive, para a gente ampliar essa visão de economia solidária. E a ideia que a gente traz de que a juventude precisa se apropriar o quanto antes das possibilidades desse modelo econômico é real, porque o campo está envelhecido, o artesanato está envelhecido, os catadores, os mais antigos, estão envelhecendo e pela visão de que quem estuda precisa ter está num outro patamar de profissão para ser valorizado, as pessoas estão deixando de fazer coisas que são importantes para a vida, né? Como plantar, como preservar o planeta, e aí a questão da reciclagem é fundamental, né? E principalmente entender que qualquer ação, qualquer trabalho humano, ele precisa ser valorizado em qualquer dimensão. Se ele está sendo hipervalorizado dentro de uma empresa, ele precisa ser mega valorizado na ação de sobrevivência de uma mãe como a Simone, né? Então, é como que você olha a sociedade. Porque se você vai analisar sobre o ponto de vista capitalista, tudo isso que nós estamos falando é um sacrifício para os excluídos e informais. Não. Não estou falando de trabalho informal, eu estou falando de trabalho decente. Eu estou falando de trabalho de inclusão, eu estou falando de trabalho de pertencimento, eu estou falando de trabalho de direitos, eu estou de direitos iguais, de solidariedade, de cooperação, de possibilidade real próxima a nós, certo? Aquela que está aqui com a gente. Então, eu acho que, nesse sentido, nós podemos pegar várias experiências. E o Oswaldo está com a mão levantada, pelo amor de Deus, não tinha visto. E eu falando. Obrigado, Nilson. Oswaldo, você está com a mão levantada. A Raquel já deu uma puxada de orelha ali para poder me avisar do tempo. Tá certo, professor. Então, eu vou pedir para vocês... Serei breve. É só uma sugestão, porque eu moro aqui em Campo Grande, e aqui tem a universidade, o Centro Universitário da Zona Oeste, que tem a engenharia de material, né? E essa questão do papelão, aí, para o senhor e para a professora Glória Maria também, com relação à cartonagem, eu acho que a UENF, solicitando aqui algum membro, né, da UESO, dar um curso aí sobre cartonagem, reciclar, não haveria nem necessidade de vocês comprar material, não, eu tenho certeza disso. Eu acho que se houvesse esse intercâmbio, né, entre as universidades, seria bem saudável. Aí o curso de extensão eu ofereceria para a comunidade, de modo geral, e eu acho que ia ser bem requisitado. Legal. Na realidade, como a Glória falou, né? Ela utiliza muita ecocartonagem. O papelão que ela compra é um papelão especial, que ele tem uma densidade maior, porque determinadas peças demandam uma estrutura maior. Mas eu agradeço isso aí. Mas aqui tem com relação ao ESO, com relação a polímeros, né? Ela é muito adiantada. Eu creio que cada centro universitário tem seu carro-chefe, tem seu, né? E com relação a polímero, eu acho que a UESO aqui não fica para trás, não, aí de qualquer centro universitário do mundo. Aí... Obrigado, Oswaldo. Raquel, antes do eu chamo a Raquel aqui, gostaria de agradecer, logicamente, a presença das convidadas, de todos
que tem nos acompanhado por algum tempo, né, dos colegas aí que trabalham com a gente. E se tiver alguém, e eu sempre faço esse apelo no finalzinho, se tiver alguém aí do PPGCN, informar, a Raquel já está rindo que ela já sabe a minha frase, né? Se tiver alguém do PPGCN aí, do Programa de Pós-Graduação de Ciências Naturais, informar que nós, do Sinergia, estamos de portas abertas para receber novas pessoas, novas ideias que queiram se integrar à equipe do Sinergia. Tá? Assim como convidamos, como eu já anotei aqui, moeda social para o próximo ano, com chamar a Nilza para falar sobre isso, porque eu fiquei muito curioso sobre essa questão. Então, de repente, a gente volta, a gente vai bater nessa tecla mais uma vez. Mas aí seria... Vamos montar na prática. Economia solidária é prática. Vamos montar o nosso banco aí na UENF? Vamos, gente. Cheio de gente capaz. Vamos montar um banco com moeda social aí. O IFE vai montar, o IFE de Bom Jesus vai montar o seu banco, vai montar a sua moeda social. Não vai montar o banco, mas vai montar a moeda social universitária do IFE. Vamos montar um banco. Eu acho interessante. Bom, eu não sei como é que funciona, mas eu acho legal. É simples. Se tiver essa capacidade desses estudantes, e se nós convencer o reitor dele assumir essa proposta, você pode imaginar 5.000 pessoas fazendo circular uma moeda social dentro de uma universidade? Olha o poder disso. Muito legal. Nós vamos contaminar a região positivamente. Vamos começar a dar exemplo, né? A UENF sempre traz alguma questão, não só na pesquisa de extensão dessas questões, assim, é minha área, eu costumo falar sobre pesquisa. Economia solidária tem que ser feito, meu amigo. Economia solidária não é... eu estou teorizando aqui, mas economia solidária tem que pegar, ir lá e fazer. Pum, é papum. Gestão de propriedade, papum, vai lá e faz. Quer aumentar os canteiros, vai lá e faz. Entendeu? Quer aumentar a produção do crochê, cria uma estratégia, aumenta as crocheteiras, aumenta a rede de costura, cria cooperativa de costura, cria é assim, economia solidária é prática, é aquela vivência do cotidiano, é no território. Por isso, aqui os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável tem muito a ver com esse novo modelo econômico. Muito obrigado. Gente, obrigado. Eu sou o coordenador de comunicação do Sinergia. Me deram isso daí porque eu sou um dos mais falantes, né? A Raquel... Pois é. É a nossa coordenadora do Sinergia. Ela é a chefe geral ali. Ela que manda e a gente... Até parece. Sou brava. É brincadeira. A gente até que tem um grupamento bem legal. A Merícia, a nossa secretária, da coordenação de secretária, está aí com a gente. A Perpétua, né? Perpétua, eu já esqueci até que eu não anotei. Perpétua, você faz o quê, Perpétua? Científica, coordenação científica. Coordenação científica. E o Davidson é de finanças, né? Isso que a gente se substitui. Somos em 5 e a gente vai se substituindo, um vai se metendo na área do outro para poder tentar... Aqui é um grupo solidário, que deveriam ter mais pessoas, mas por conta dessa questão até de pandemia, a gente não consegue muito divulgar nosso trabalho e a gente está carente de pessoas. Né? Até teve um vídeo que eu divulguei semana passada. Eu vi. Você me viu com meu irmão gêmeo? Mas foi o jeito que eu arranjei, foi de criar um irmão gêmeo para mim, virtual, para poder dobrar os recursos. Ele domina a tecnologia. E hoje eu botei um avatar para trabalhar para mim. Então a gente vai fazendo o que dá. Olha a quantia que você seria importante na comercialização da economia solidária aí. Olha as suas estratégias incríveis. E como? E está aqui do nosso lado, né? Está junto. Se a gente botar isso Nossa. Pronto, quando ele começa a colocar os bonequinhos no Instagram, aí surge várias visualizações. Basta colocar o avatar. Gente, então eu agradeço. Agora, quando e aí, não Raquel, toca o avatar, aí fica meio estabilizado. Raquel, para você encerrar aí para a gente.
Agradecer as meninas, né, pela participação de vocês. Foi muito bom para a gente conhecer um pouquinho da economia solidária, uma coisa que a gente não domina. Eu aprendi muito, coisa que eu não sabia, nem imaginava. Então, assim, é muito bom para a gente saiu um pouquinho da nossa área, né, que a gente era mais focado para a área de ciências, e fomos inovar um pouquinho nesse desafio, que também foi um desafio para a gente, que é falar um pouquinho de economia solidária, mas é bom porque a gente aprende, né? E os demais também aprendem um pouco, porque eu, por exemplo, eu não sabia. Então, assim, é tudo novo para mim, mas eu gostei bastante. Agradecer. E tem a foto, né, Marco? Tem, sim. E aí eu vou pedir para quem quiser abrir a câmera, por favor. Eu já andei dando uns prints aí, mas quem quiser abrir a câmera, por favor, a gente começar a aparecer aí, dar um print na tela, né? E aí fazem aquele sorriso, passem o batom, passem o desodorante. Essa piada é antiga, mas ela ainda é real. Então vamos embora lá. Falou, obrigado. Print feito. Fez? Então tá bom. Eu quero agradecer o convite e dizer à Glória que eu estou esperando a carta de adesão dela. Vem fazer parte da nossa turma. Gente, obrigado, parabéns aí pelo grupo. A construção muitas vezes ela começa com pouca gente, mas os efeitos no futuro elas são para muitas pessoas. Fé, parabéns aí pelo esforço. Verdade. E eu fico à disposição inclusive para a gente se encontrar pessoalmente para bater um papo bem descontraído sobre o tema. Pois é. Obrigada. Então, em nome do Sinergia, agradecemos a todos os participantes